Seja bem-vindo ao VibraCast, esse podcast que tem como objetivo chamar aqui para a mesa para a gente conversar CTOs, diretores de tecnologia, líderes do mercado de TI, executivos, para a gente debater um pouquinho sobre os desafios dessa posição. Como é que é os aprendizados, o que funciona e também discutir um pouco sobre o que às vezes dá errado para poder contribuir com você que está aí na linha de frente e te ajudar a tomar decisões melhores. Eu sou o Leandro Oliveira, sou anfitrião de vocês aqui nesse podcast, sou CEO e cofundador da Vibra. Nós somos uma consultoria estratégica de tecnologia que tem como objetivo ajudar as empresas a passar por esse momento de transformação dos seus processos de desenvolvimento de software, saindo do modelo tradicional para o modelo que a gente chama de squads cognitivos, onde a gente tem, no mesmo fluxo de trabalho, humanos e agentes de IA cooperando para conseguir entregar software com mais escala, mais qualidade, sem tanta dependência de humanos e headcount para você ter essa escalabilidade no seu negócio. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente escolheu aqui para falar sobre um tema muito relevante nos últimos 5 anos do mercado de tecnologia, que é o AI First. Como se tornar uma empresa AI First nesse momento que todo mundo passa por essa pressão, né, de fazer essa transformação. E eu tenho o prazer enorme de ter tido aqui nesse primeiro episódio aqui o aceite desse meu grande amigo para fazer esse bate-papo comigo, que é o João Fornari. Ele é CPTO e DPO da Copas Tour, uma empresa tradicional no mercado, com mais de 50 anos no mercado de turismo, onde o João já vem ajudando a empresa a passar por uma transformação, primeiro digital, né, e agora também focando nessa transformação para se tornar essa empresa AI First. João, meu querido, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. E, por favor, fique à vontade para se apresentar. Maravilha, Leandro, super obrigado aí pelo convite de participar e muito honrado de ser o primeiro convidado aí desse podcast de vocês da Vibra. Acho que tem tudo pelo propósito, não só do que é da comunidade do CTO real, que é trazer conteúdos muito mais relevantes para quem está à frente na liderança para tomar a esse as decisões da melhor forma possível, mas também para compartilhar conhecimento entre todos. Então, mais uma vez, obrigado, né, pelo convite e acho que vai ser muito, como eu gosto de dizer aqui, super divertido aí a gente trocar essas meia horinha de conversa. É, bom, eu sou o João Fornari, sou responsável aqui hoje pela Copas Tour, como você já me apresentou, então é uma empresa super tradicional, não só tradicional, mas uma empresa familiar, o que traz ainda mais desafios, né? E a gente não só fez um trabalho de transformação digital, que eu confesso que eu não sou muito a favor das buzzwords, né? Transformação digital, essas coisas, mas sim a gente fez um trabalho de começar a colocar a tecnologia como estratégia dentro da empresa. E hoje isso é uma realidade. Eu brinco que nesses 5 anos que eu estou à frente aqui da Copas Tour, esse grupo se transformou praticamente numa empresa de tecnologia, onde a gente tem viagens e experiência do cliente como foco, né, de solução para a parte de tecnologia. E, obviamente, esse assunto que agora traz, a história do AI First, ela entra muito em conjunto com essas estratégias que a maioria dos líderes de tecnologia hoje tem passado, que é essa transformação, né? Então, quem não fez a transformação no passado, vai ser muito difícil, ou não é impossível, mas vai ter mais trabalho, porque vai ter que fazer dois movimentos muito fortes junto com a inteligência artificial que está vindo agora com força total, né? Sim, com certeza. O João destacou o ponto que eu acabei não comentando no início, mas eu me conectei com ele através da CTO Real, né, que é uma comunidade de líderes de tecnologia de todo o país, que eu tive o prazer aí estou à frente, né, estou liderando essa comunidade desde o ano passado aí. E a gente tem não só o João, mas outros excelentes líderes, onde a gente tem discussões intensas de tecnologia, né, João? E sempre, às vezes, ali até calorosas para discutir, um pouco debater de forma franca e aberta ali com o pessoal e poder contribuir um com o outro. João, obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, tá? Bom, João, vamos lá, Maravilha. vamos entrar um pouquinho nas perguntas aqui. E aí, quero que você compartilhe um pouco da tua experiência, né, do teu conhecimento aí para quem está aqui acompanhando a gente. Bom, João, a gente sabe que a Copassura é uma empresa tradicional, né? 50 anos de mercado é bastante coisa. Como é que foi para você o desafio de você ter que repensar uma empresa, né, frente ao conceito AI First, quase que exigido pelo mercado, quase que obrigatoriamente ter que passar por essa transformação? Como é que foi esse desafio ou tem sido esse desafio para você? Legal. É,
eu diria que assim, ela já há mais de 50 anos, né? A gente vai completar esse ano 52 anos de Caramba. empresa. Uhum, É, acho que assim, primeiro desafio foi quando eu recebi o convite para vir para cá, né? Então, ah, dos sócios e donos também, né? Que é o Edmar Mendonça, que é o filho do fundador da empresa, que é o seu Edmar Bu. E eles me convidaram com a primeira missão. A primeira missão foi: eu quero transformar a empresa, a Copas Tour, numa travel tech, ou uhum, seja, numa empresa de tecnologia focada no turismo. Quando eu recebi esse convite, nós estávamos em meio à pandemia ainda, então sem muito saber para onde ia, o que íamos fazer, e obviamente o turismo era uma das empresas, era um dos mercados, na verdade, mais afetados dentro desse processo. Então, o primeiro desafio foi, legal, né? Eu tenho que transformar essa empresa em tecnologia. Vamos ver o que que a gente tem, o que que a gente pode fazer. E como qualquer processo de transformação digital ou processo, eu gosto muito de usar alguns termos, né? Até pela minha área mais acadêmica, né? Você tem um lado que é uma transformação digital e você tem um lado que é uma digitalização. Então, o primeiro passo foi a gente trazer a tecnologia dentro de um uso mais contínuo dentro da corporação. O que quer uhum, dizer isso? Começar a olhar os processos manuais, começar a dar o ferramental tecnológico mais acessível, começar a olhar como as áreas estavam usando a parte da tecnologia e aos poucos ir mapeando esse fluxo de automação, né? De você ter processos mais automatizados e estruturados. E isso não consegue passar sem uma estrutura de dados também mais organizada, né? Então, você sim. imaginando um mercado como é de viagens que eu tenho hoje, mais de 200 integrações e assim vai, sabe lá quantas contas, eu já perdi até as contas das integrações que nós fizemos, mas você tem todos os fornecedores do serviço que eu presto conectados por API. Alguns são conectados por API, outros eu tenho que fazer troca por arquivos de texto ou chamadas por arquivos que nem são tão modernos como JSON e tem que ser por XMLs. Então, Sim. assim, eu tenho uma enormidade de conexões e tecnologias apontando para dentro da minha estrutura e eu tinha que começar a trabalhar isso, né? Então, a gente foi fazendo um processo de digitalização, ou seja, olhando a estrutura, dados, processos, tecnologia e combinando tudo isso, né? E não consigo fazer tudo isso sem ter pessoas ali olhando para tudo isso. E aí, com essa movimentação, então a gente estruturou uma base de dados bem robusta. Hoje a gente tem um data lake, a gente estruturou toda a base de profile e perfil do meu viajante, porque como uma empresa corporativa, é, o viajante era o menor dos meus problemas, eu só tinha que falar com a empresa e o viajante eu gerava uma passagem, então eu mandava para ele o nome e sobrenome para a companhia aérea, para o hotel e estava tudo certo. Então eu não tinha aqui, no meu universo de dados, eu tinha um movimento de mais de 4 milhões de viajantes e eu não tinha CPF, eu não tinha telefone, eu não tinha e-mail, eu não tinha o nome completo muitas vezes. Então, assim, a Cara, quantidade de João Silva que eu tinha aqui dentro na minha base de profile era incrível, né? nossa. É, então, assim, esse trabalho foi feito antes, é o que eu falo muito, e acho que quando a gente repensou, né, eu brinco muito isso com o meu chefe, que eu falei assim, cara, eu vou levar a empresa daqui a X tempo nessa direção. E naquele ano, em 2021, eu falei, o meu projeto era Copas Tour 4.0. A gente ainda não falava muito da IA generativa, tinha um processo, a gente falava muito, por exemplo, eu internamente, a gente já falava de machine learning, de automação com referência, de dados preditivos, a gente já estava falando de melhorar o nosso dado para usar IA, antes da IA ser um hype como está hoje, Sim. né? E o que isso me ajudou muito nesse conceito da AI First que a gente está vivendo da metade do ano passado para cá,
é que se eu não tivesse estruturado os dados, estruturado a tecnologia, preparado as APIs, as conexões, eu teria um caminho muito mais árduo para seguir com o AI First, né. E aí hoje, né, a gente está olhando, né, com muita atenção a estratégia desse ano, a gente está voltando internamente também, então a gente transformou a empresa numa travel tech, a gente tem produtos para ofertar para o mercado, a gente tem soluções, plataformas, hoje a gente fez uma migração de 100% quase da nossa infraestrutura em nuvem, criamos 2 novas empresas dentro desse grupo de empresas. Durante Uhum. esses 5 anos, criamos mais de 20 marcas de negócios. Então, assim, a empresa deu um crescimento absurdo, saiu de uma empresa de milhão para empresa de bilhão. Nossa, Crescemos o número de funcionários. Quando eu entrei aqui tinha, sei lá, 15, 18 pessoas na TI, hoje eu tenho 120 pessoas. caramba. Então, assim, houve um investimento muito grande por parte da empresa, foram alguns milhões de reais de investimento, mas isso muito mais em decorrência de ser uma empresa mais tradicional. Então, os movimentos que tinham que ser feitos eram mais lentos, né? Os desafios que a gente tinha é justamente esse legado de 50 anos. A gente tinha e tem ainda uma resistência operacional muito grande, porque eu escuto muito ainda aqui, hoje menos, mas eu escutava bastante, tipo, o mercado não funciona assim, você não sabe como é a operação, você está querendo automatizar um negócio que a gente já faz assim há 20 anos. Então as Uhum. resistências foram gigantes. Então, assim, eu tive que quebrar algumas barreiras, trazer, para perto as áreas de negócio, né. A gente ainda tem, obviamente, alguns conflitos, porque quando você fala de automação ou de melhoria de processo, você entra na zona de conforto das áreas de negócio que estão tocando o seu negócio daquele jeito há muito tempo. Eu brinco que é a Uhum. famosa síndrome de Gabriela, né, que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Sim, Eh, e hoje o mundo, tá muito rápido, né. Diferente, eu estou na área de TI desde 1900 e bolinha, e hoje, efetivamente, eh, a gente tem transformações, projetos, tecnologia acontecendo todo dia de maneira, assim, praticamente instantânea. sim, Então, a velocidade com que as coisas estão, são os grandes desafios que a gente tem que repensar. Mas, volto a dizer, a estratégia só funcionou porque nós tínhamos uma estratégia muito clara dentro da empresa, de dados, de processos, de capacitação, né, de pessoas e principalmente de estruturar a tecnologia para receber novos movimentos. E a gente começou esse movimento do AI First o ano passado, mas não olhando como IA First, mas sim como IA dentro da operação. E agora a gente está colocando algumas áreas com os agentes ou com a IA como um primeiro, movimento. sim. Eu ouvindo você falar que é um crescimento de 10 vezes, né, o time de tecnologia, você falou, né, de 15 para 120. E também numa empresa super tradicional com uma cultura já estabelecida, né? Então tem uma mudança cultural primeiro para depois vir uma mudança estrutural na operação como um todo. Então, pô, é um desafio enorme que você está enfrentando, João. Parabéns aí por encarar isso de frente. João, vamos para a próxima perguntinha aqui, para a gente poder aproveitar bem o tempo. Na prática, o que que você acha que as empresas que estão fazendo, ou melhor, o que que você acha que as empresas estão fazendo errado quando tentam tornar a operação como um todo AI first? Ou se aproximar disso, né? Qual que você acha que é o erro principal ou os erros, né? Eu acho que, assim, primeiro errar faz parte, né, a gente só muitas vezes evolui com aprendizado sobre os nossos erros, né? Então eu não chamaria nem de erros, mas primeiro, as empresas que estão tentando usar IA, elas já estão percebendo que não basta só usar a IA, né? Então eu acho que muitas tomaram estratégias inicialmente falando assim, poxa, eu vou para o GPT, eu vou usar o Gemini, eu vou usar a OpenAI, eu vou usar o XMLY, o Deep SIC, todas as LLMs que surgiram. Então a generativa ela fez uma coisa excelente para o mercado, que foi o quê? Primeiro, tangibilizar e facilitar o acesso à tecnologia como
a inteligência artificial à mão de qualquer ser humano, né? Então o cara não precisava ser mais um desenvolvedor, conhecer de redes neurais, de algoritmos matemáticos, de algoritmos de Kern, de XPTO. Então, assim, saiu um pouco do âmbito técnico e foi para o âmbito do negócio. Uhum, E aí eu acho que esse é o grande boom de acelerar. Então, assim, muitas empresas começaram suas iniciativas de IA dentro da área de TI. E o melhor lugar para você começar e tornar o IA first são as áreas de negócio. Eu comecei por TI. uhum, E qual é o ponto de começar por TI? Você tem trabalhos e definições técnicas muito robustas e você acaba olhando muito para a tecnologia. O ano passado nós tomamos uma decisão, e aí veio uma demanda, né, do board, né, da diretoria da qual eu faço parte, aonde eles falam assim: "Poxa, a gente quer fazer um squad de IA com as áreas de negócio". Eu já tinha feito bootcamp. Em 2023 eu fiz um bootcamp de IA. Em 2022 eu fiz um hackathon onde a IA já fazia parte. A uhum. gente fez capacitações, eu trouxe workshops, eu fiz apresentações. Então a gente tem uma estratégia de IA permeando conosco há mais de 3 anos. Hoje Legal. agora esse ano a gente lança a nossa, assistente virtual com muito mais empowerment, conhecimento, dados e tudo mais. Mas faltava aquela sementinha nas áreas de negócio. Então, para mim, o divisor de águas dentro da Copastur foi quando a área de negócio assumiu o protagonista de usar a IA como parte da sua estratégia do dia a dia. Então, nós liberamos o Copilot para a empresa inteira. Uhum. Nós começamos a liberar para algumas áreas o uso de uma assinatura, do GPT, do Gemini, que fossem, parte da rotina dessa equipe. E aí nós tivemos uma grata surpresa quando nós montamos esse squad, e o que que eu falei para o time? Eu falei: "Olha, esse squad não será liderado por ninguém da área de tecnologia". Então o Uhum. squad foi liderado por uma gerente de Customer Success, que fez Ah, um trabalho brilhante. Ela uma pessoa que gosta muito de processos, organizada. sim. Chamamos uma empresa que tinha uma solução de IA para criação de multi-agentes. Ah, Ela legal. trouxe, não era só agentes, mas também fazendo integrações, então era uma espécie de uma solução de conectores, né? Você ia criando, porque assim, se eu fosse dar para essa equipe o N8N para eles fazerem, eles iam precisar muito de tecnologia. Sim. Então eu busquei uma empresa no mercado que tivesse uma solução que me ajudasse a não precisar tanto de TI. E aí a TI ficou aonde eu acredito que vai ser o papel da TI dos próximos anos, que é cuidar de dados, da infraestrutura e da segurança. Total. Porque as aplicações elas vão cada vez mais tomar corpo com as áreas de negócio, com os agentes, mas a TI ainda vai ser a grande guardiã da tecnologia, da segurança, dos dados e desse processo, vamos dizer assim, que envolve a infraestrutura também, porque é uma das coisas que mais vai ser relevantes, né? Sim. Então, para mim, dentro desse contexto aí, falando, o que eu acho você tem que colocar na mão do negócio a tecnologia e cuidar da governança e apoiá-los com ferramental, com informação para poder construir. E desse caminho nós tivemos soluções incríveis. Muito, muito bom. Eu estava pensando aqui sobre o que você falou de colocar na mão do negócio, né? É, eu tenho falado com muitos diretores de tecnologia, né? Graças também à CTO Real, mas com executivos de empresas que querem trazer IA para sua operação e quando a tomada de decisão, que é os C-levels, né? Ou a diretoria, né, as lideranças principais têm uma imaturidade sobre a compreensão da IA, tudo fica muito mais difícil para a transformação acontecer. Então, acho que esse movimento que você fez, até essa ideia de fazer um squad onde a TI não é o foco principal, é muito boa, João. Legal, legal esse compartilhamento. João, nossa próxima pergunta aqui. Na transformação digital que você liderou na Copastur, né? Tem liderado aí. Qual foi o maior desafio? E também, qual foi o movimento que você entende que faria diferente? Agora que você já tem esse aprendizado dessa fase. Vamos dizer assim, concordo com você, lições aprendidas, né? Mas, olhando para trás, assim, você fala, putz, isso aqui, se alguém que estiver passando, ajusta isso que você já vai dar um salto mais na frente.
Eu acho que a primeira grande lição, é um pouco do que eu falei agora, é assim, até pela resistência, como você mesmo colocou, Leandro, da cultura, né? Então, tinha uma cultura de trabalho manual. Algumas áreas aqui, tinha uma área, um gestor falava muito para mim, aqui, nosso trabalho é artesanal. A gente faz, cada serviço é um serviço, é trabalhado de forma artesanal. Aí eu fiquei pensando, falei: "Cara, se a gente continuar nesse mundo artesanal, a gente não vai sair desse, a gente nunca vai É, ser uma indústria, né, de sim. serviços". Então, eu acho que a primeira lição que eu tiro de tudo isso é que eu subestimei demais a capacidade do negócio participar da tecnologia. Talvez um pouco pela resistência, talvez um pouco pela minha, eu vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas também faz parte do meu aprendizado e da maturidade, mas um pouco da arrogância tecnológica, né. A gente, eu posso falar por mim, tá? Naturalmente, nós de tecnologia, ou eu particularmente, a gente tem uma, vamos dizer assim, a gente tem uma caixa de ferramentas dentro da cabeça, uma visão de automação, de criação, que muitas vezes a gente acaba subestimando, eh, os nossos pares de negócio. Ao invés de a gente subestimar, a gente tinha que doutrinar ou capacitar, dividir o conhecimento, Uhum, né, e só depois que eu consegui botar esse meu conhecimento compartilhado de forma adequada, né, aprender a falar mais a linguagem do negócio, menos o techniquez, estar mais junto da estratégia da empresa e menos do técnico, né, uhum. e isso foi, pra mim, o grande movimento. Então, assim, se eu tivesse que mudar uma coisa, eu teria mudado exatamente as priorizações junto ao negócio do que eu comecei a fazer. É claro, tinha um trabalho técnico gigantesco para fazer, legado, estrutura, falei o número de pessoas que eu tinha na época. Então, assim, eu não tinha processos, eu não tinha chamado, eu não tinha políticas, eu não tinha estrutura. Então, assim, foram muitas coisas para serem feitas aqui em pouquíssimo tempo. A Uhum, empresa, eu fiz todo um trabalho de políticas, respondo como um Data Protector Officer, né? Ou seja, o uhum, DPO da empresa. Sou responsável pela parte de segurança, a gente fez a implantação de toda a ISO 27001, certifiquei a empresa, estamos recertificando pelo terceiro ano, de forma agora ampla, o nosso processo. Então, assim, teve uma estrutura técnica, mas obviamente a gente estava olhando para as coisas de negócio, então a gente dividiu em 2 frentes. Eu tinha uma frente que eu chamava de client, que era uma frente cliente, melhoria de experiência, áreas de negócio, produtos e tudo mais, e uma área operacional que eu tinha, mas eu tinha uma operacional muito mais em TI para arrumar, e eu fui deixando essa área de negócio pela ausência também na participação do negócio, obviamente um conflito de interesses, uhum. mas que quando isso chegou, aí eu tive que dar alguns step backs, ou seja, eu tinha que voltar para trás para refazer os processos, só que aí a empresa já tinha crescido 3, 4 vezes mais, então aquele Ficou problema que mais eu tinha difícil. no começo, ficou Aham, 4 vezes maior agora, né, então, mas a base foi muito bem estruturada, então eu tenho uma base sólida hoje tecnológica, que me permite, por mais que eu tenha que dar um step back, mas é um step back estratégico para dar o grande salto para frente. Então, acho que o que eu faria diferente é exatamente isso, é crescer, mas sem crescer o processo manual, mas crescer o processo e a empresa com a tecnologia que a gente vinha construindo. Talvez se eu tivesse conseguido, naquele momento, fazer esse crescimento em conjunto, sem dúvida nenhuma, hoje a gente estaria 1000 anos-luz do que a gente gostaria de estar, mas não é um negócio que nos deixa para trás, pelo contrário, só nos define um novo alinhamento estratégico. sim. Um ponto que você comentou no início da tua fala, João, que é essa proximidade com a área de negócio, né? E você falou, né, arrogância, ou até uma certa empáfia, né, que a gente em tecnologia exerce, né? Eu me coloco nisso também, eu fui evoluindo, vamos dizer assim, nessa parte.
Mas, como eu comentei, eu sou cofundador da Vibra e tenho uma sócia. E eu sou o cara da ciência da computação, do mercado de tecnologia, né? E muito comercial me desenvolvi. A Juliana é historiadora, antropóloga, psicanalista. Ou seja, uma área totalmente oposta, né? Longe da tecnologia. Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi com a minha própria sócia, de conseguir dizer para ela, né, o que que eu estava querendo dizer em relação à tecnologia, o que que daria para fazer, porque ela era responsável em fazer seleção de profissionais de tecnologia quando a gente começou a Vibra, né? Então, foi um trabalho assim que de evolução e aprendizado mútuo, né, que ajudou a gente a dar um próximo passo bem melhor. Mas assim, enquanto isso não, essa integração de fato não acontecia, nossa, era bater cabeça direto até Não, sair na ponta. e a Juliana é incrível. Aquele última apresentação que ela trouxe, sem dúvida nenhuma, eu imagino. E ela trouxe muitos insights. Eu acho que, até por ser uma acadêmica, né? Isso eu acho que a Vibra traz de equilíbrio, né? Vocês conseguiram equilibrar bastante o lado humano com o lado tecnológico, e agora eu estou vendo que vocês estão nesse trabalho do cognitivo, então a parte da IA vai ser um outro desafio, porque você tem que trabalhar muito a cultura, Sim. né, da IA com a cultura da empresa, com a cultura de tecnologia, quer dizer, são três culturas que brigam, né? E você tem que transformar tudo isso numa cultura única. Então é assim, é divertido pra caramba. Eu fiquei pensando se é desafiador, mas ao mesmo tempo é divertido. Eu É gosto. isso aí. João, muito bom, cara. Vamos lá, vamos seguir aqui que tá bom o papo. É, mais uma perguntinha aqui. Olhando para o futuro, agora vamos fazer um exercício aí de próximos anos, né? Putz, eu sei que é bem difícil, cara. Eu não sei se você tem essa sensação de que antes a gente conseguia enxergar uns 5, às vezes até 10 anos na frente, né? Com a IA, puta, parece que tem uma nuvem na frente e a gente consegue chegar uns 2 anos no máximo. Mas vamos lá. Se você conseguir vislumbrar aí os próximos 5 anos, né? Qual que seria o desafio que você vê que as empresas vão ter pela frente, principalmente nesse caminho aí desse novo mundo AI first, né? E com as mudanças quase que diárias, né, das ferramentas, das tecnologias, com tanto dinheiro sendo injetado nesse mercado também, né? Como é que você vê nesses próximos anos? Eu acho que você falou muito bem, né? A gente agora tem que projetar todo dia uma construção. Mas eu acho que é mais importante, assim, é você saber onde você quer estar daqui a 5 anos. Por incrível que pareça, eu fiz essa mesma pergunta para o meu CEO. Falei, o que que você acha que vai ser da empresa daqui a 5 anos? Porque ele me tinha feito uma pergunta que foi, o que que você acha que vai acontecer com a tecnologia, né? Os programadores. Por quê? Porque ele mesmo, meu CEO, né? O dono da empresa, está programando em Vibe Code, criando Nossa, aplicativos e dando para as áreas de negócios aplicativos. nossa. Assim, eu tenho um Shadow AI IT aqui com o dono da empresa, né? Então, o Aham. meu desafio primeiro é botar governança nele, né? Nossa. E... Mas é muito bom ao mesmo tempo, porque ele é um grande patrocinador desse incentivo, desse movimento. Então, assim, se eu tenho hoje o dono da empresa com essa mesma visão que eu, e a gente tá junto nisso, é muito mais fácil eu trazer as outras áreas de negócio para esse mesmo pontapé. Então, assim, o que que eu enxergo daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu enxergo, e não daqui a 5, né? Mas até o final do ano a gente está trabalhando para isso, mas eu acho que para o ano que vem esse movimento vai ser cada vez mais forte, que é, você vai ter agentes fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos que são de alta produtividade, muito mais rápido do que pessoas. Só que ao mesmo tempo, você vai ter que ter uma pessoa olhando e parametrizando esses agentes. Uhum. E você vai ter um trabalho múltiplo. Então você vai ter a pessoa fazendo o seu trabalho, que é o trabalho dela. Então essa pessoa tem que ser mais bem qualificada. O desafio das empresas vai ser qualificar as pessoas, preparar as pessoas e, ao mesmo tempo, acelerar esse conjunto de novos conhecimentos. Então, antes a gente contratava um menor aprendiz para formar e transformar ele num profissional do futuro. E agora, a maioria das empresas ainda estão olhando e falam assim, cara, eu, em vez de contratar um sênior, contrato um agente de IA que vai fazer a mesma coisa. Uhum. Então, eu acho que as empresas têm um desafio muito grande em 5 anos e transformar uma parte do seu negócio em agentes de IA.
em soluções automatizadas, em soluções de atendimento, de primeiro atendimento de forma digital eletrônica. Tem um desafio em criar um funcionário híbrido, que vai ser uma pessoa pilotando um agente de IA ou pilotando IA para tocar o seu negócio. E tem o desafio, né, de capacitar pessoas que vão construir esses agentes, ou construir, soluções tecnológicas nesse caminho. Então, assim, para mim, a gente vai ter menos pessoas nas empresas, as empresas vão ser mais enxutas, então você vai ter um mercado muito maior de pessoas necessitando conhecimento, então isso também é um outro ponto super preocupante, porque se a gente pensar no nosso país, que é um país com baixa escolaridade, com baixo desenvolvimento de pessoas de tecnologia, e você trazendo a inteligência artificial, automações, processos, a gente tem que pensar nisso, é muito parecido com 40 anos atrás, quando começou os processos da Revolução Industrial e principalmente quando os processos da Indústria 4.0, onde você tinha uma automação das fábricas, que fábricas antes tinham 15, 20 mil pessoas para montar os carros ou fazer as suas produções, e hoje você tem 100 funcionários, 1000 funcionários fazendo a mesma coisa e mais produtivos, Uhum, né. Então, assim, a gente está vivendo o que é a indústria 4.0 hoje com o serviço 4.0 by IA. Então, uhum, assim, a gente está automatizando as áreas de serviço, as áreas de negócio. Uma das áreas que está sendo muito automatizada é a área de tecnologia. Então, nós como CTOs, ou como CPTOs, ou como CIOs, como diretores de tecnologia, como pessoas de tecnologia, profissionais de tecnologia, temos que pensar também que a nossa área, ela está começando a sofrer uma mudança, e aqueles que não são preparados, seja ele para conduzir IAs, conduzir estratégias de dados, conduzir o conceito da inteligência, daqui a 5 anos, ele será um cara obsoleto, né. Então, assim, daqui a 5 anos, os desafios são muito simples. É você todo o processo que você fez de transformação digital, digitalização, estrutura de dados, você vai ter IA fazendo ações em todos os canais, em todos os negócios, em todas as áreas sem exceção, inclusive na área de tecnologia, né. Você já escuta pessoas falando para o diretor do Spotify lá, o dono do Spotify falando que hoje ele não programa mais nada de código, quem programa é IA. Né, eu brinquei aqui do meu CEO, o CEO ele fez uma IA lá com Vibe Code, usando cloud e não sei o quê, e ele criou até um próprio Kanban, que a própria IA vai vendo as melhorias, criando os bugs e cards e refazendo e arrumando. Então, obviamente, tem que ter uma governança em cima de tudo isso, né. Então, acho que os grandes desafios, os grandes, trabalhos, principalmente de tecnologia, é montar esses guardrails, é trabalhar a informação de forma efetiva, cuidar da segurança para evitar que haja fraude, evitar que haja, manipulação das informações, mas enfim, é assim que eu enxergo que vai ser o mundo, e aí as empresas serão mais enxutas, mais eficientes, mais rentáveis, com toda essa tecnologia que vai estar dentro do caminho. sim. Eu compartilho de uma visão muito parecida, João, com o que você trouxe. E desde que a gente começou essa transformação da Vibra de um marketplace, né, que a gente atuou nos últimos 10 anos com alocação, mas agora para esse momento de consultoria, de ajudar as empresas a olhar isso para os seus processos de software e ajustar, a gente já tem visto isso em algumas empresas já acontecendo. A gente tem conseguido já levar isso, né? E um fato que me chamou muita atenção na última semana foi que nós colocamos 6 desenvolvedores a operar lá dentro de um modelo cognitivo numa empresa que a gente está atendendo. Em 2 meses operando, esses 6 desenvolvedores já entregaram mais código em 2 meses do que o time inteiro da empresa, né, desse cliente, desse produto, que eram 18 pessoas, entregaram nos 12 meses de 2025. Então, graças a IA. É sobre-humano. E não há como competir, não há como você negar, não adianta você dizer, e a gente ainda escuta muitos resistentes, né? Dizendo de que não, o ser humano ainda escreve melhor, ainda é melhor que a IA. Eu acho que é uma briga perdida você ficar batendo o pé nisso, né? Tem que entender como potencializar e não como enfrentar. Realmente a gente está vivendo um momento de transformação. Então, o AI First não é só sobre um momento ou uma transição, né? Mas eu acho que é uma nova forma de pensar, né, as empresas, de pensar os processos, de pensar esse mercado.
João, meu querido, muito bom. Muito obrigado, João. A gente está encerrando já aqui, mas foram apontamentos, foram respostas muito boas dos temas, dos questionamentos e provocações que eu te fiz aqui. Muito legal ver o que que você está enfrentando nesse meio tradicional para esse meio digital, né, de uma empresa de mais de 50 anos. E, João, para a gente fechar aqui, queria que você trouxesse aí uma palavra final, também deixasse seus contatos, quiser falar um pouco também de contatos ali para a Copa Sul, fica à vontade. Bom, primeiro, obrigado, foi um prazer bater esse papo aqui. Eu acho que a gente poderia aqui discutir e desbravar esse assunto por mais algumas longas horas, né? E eu tenho Certeza. certeza que terão outros colegas e amigos aí também contribuindo ainda mais com essa discussão. Espero que esse podcast possa alcançar a muitos e muitas e que a gente consiga elevar cada vez mais a consciência digital entre as empresas e as pessoas. Bom, meu contato, eu tenho meu LinkedIn, pode procurar lá por João Carlos Fornari JR, me chamar lá no LinkedIn, a gente troca figurinhas, é, manda o meu e-mail da Copastur, tem meus contatos também, então super aberto aí para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E, obviamente, ajudar mais clientes, empresas e parceiros, assim como a Vibra também, nessa trajetória aí, nessa evangelização, né? Se a gente pensar aí há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela nasceu como uma generativa. Hoje a gente está, depois a gente falou de agente, um ano depois a gente começou a falar de multiagente, e Uhum. agora a gente está falando de AI First, quer dizer, anualmente a gente tem um hype ou uma movimentação muito rápida dessa transformação. Então, o que eu coloco muito é: tenha clareza da sua estratégia e não deixe de colocar a tecnologia como pedra fundamental, assim, de base para a construção do seu negócio. Quem não tiver a tecnologia, seja ela qual for, IA, dados, segurança, etc., como base do teu negócio, dificilmente vai conseguir fazer um negócio perpetuar, vamos dizer assim, como são os objetivos das empresas. Com certeza. João, muito obrigado mais uma vez, meu caro. E para você que está nos acompanhando aí, que acompanha esse baita papo aqui com o João, acompanha a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube e aonde mais? Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer. Bom, acesse o nosso site lá que você vai encontrar todas as referências, vibra com 2bs.com.br e acompanha a gente que vai ter mais discussão, mais líderes como o João, a gente vai trazer aqui para bater esse papo. Ah, e se você quiser também trocar uma ideia mais direta com o João, discutir um pouco mais a fundo, além dos contatos que ele passou, vem falar comigo para entrar aqui também na CTO Real, que é essa comunidade de líderes como o João, onde a gente debate esses assuntos, esses temas, esses desafios todos os dias ali no nosso grupo, tá bom? Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Tchauzinho.